Fala pessoal, eu fiquei buscando uma explicação sobre o porquê que somos tão resistentes quando se trata de uma perda. Ou seja, quando a gente está perdendo, a gente simplesmente a gente começa a aceitar ou lutar para que a perda não aconteça. Aí eu vou elencar aqui por que nós somos tão resistentes a nossas perdas. Após a vinheta, vamos bater aquele papo, trocar uma ideia sobre como somos resistentes ao caos, como somos tolerantes ao caos. Fala pessoal, eu fiquei pensando, matutando, por que quando nós estamos no trader, pensamos e trabalhamos, somos tolerantes, somos resilientes ao caos. Então, muitas vezes a gente está perdendo e simplesmente a gente deixa o trader rodar 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, 100 pontos, 200 pontos, 500 pontos. E quando ele vai a nosso favor, a gente zera ele com um pontinho, 3 pontinhos. E aí se dá por satisfeito por estar positivo. Só que no final das contas, essa conta não fecha. No final das contas, essa conta ela não é uma conta justa. Hoje eu quero contar para vocês algumas coisas que me vêm à cabeça o porquê somos tão resistentes na hora da perda. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá todo dia. Eu bato um papo, eu troco uma ideia, falo algo sobre a minha vida, sobre o que aconteceu no mercado financeiro. Me siga lá, todo dia. Eu sempre falo alguma coisa sobre o ocorrido no mercado. Pessoal, eu estava buscando pra gente, pra mim, pra vocês, pra todo mundo, o porquê que somos tão resistentes na hora daquele problema, na hora que a gente está com o mercado por fora. E aí, se você parar para analisar, na vida nós somos assim. Quando você faz, por exemplo, e aí eu fiquei observando isso, quando você faz simplesmente um vídeo negativo, algo negativo aconteceu, o teu vídeo viraliza de uma forma. Quando você vai nas redes sociais e que as redes sociais, ou quando você vai na TV e acontece as tragédias, isso tem muito mais repercussão. A gente tem muito mais viés para o trágico do que para aquilo que realmente motiva. Então, a gente tem na veia essa possibilidade. A gente tem também as coisas nossa, ou seja, o não aceitar perder, e aí eu já falei isso algumas vezes, ele é um processo que cada um precisa trabalhar. Por exemplo, na época eu não aceitava perder, e aí hoje eu venci essa batalha, algumas vezes por alguns motivos. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Um deles era quando eu ganhava com frequência. Graças a Deus eu consegui vencer essa batalha, ou seja, eu ganhava, e quando vinha a perda eu falei, não, hoje você não vai perder. Aí você viu seu saldo caindo, eu falei assim, cara, você tinha lá X valor, de repente o X valor é menos X valor, menos 2X valores, e aí aquilo gerava uma indisposição, e aí quando eu via, eu perdia muito mais do que meu gerenciamento de risco. Eu acabei com isso, isso mudou minha vida. Outra coisa que acontecia muito, eu já falei isso também, é uma necessidade que você tem uma necessidade muito grande de pagar suas contas, e no momento em que você está operando e aquilo vai contra, você começa a entrar um gatilho mental na sua cabeça dizendo o seguinte, olha, automaticamente você, cara, não vai ter dinheiro para pagar a conta no dia seguinte. Por isso que as pessoas me perguntam, cara, como é que trabalhar só do mercado financeiro? Cara, tem os pró e os contra, eu já falei isso algumas vezes. O pró é você tá na sua casa, você tá livre, você tá fazendo o seu dinheiro, você chega num nível bacana. Mas até chegar nesse nível bacana, você tem um processo muito doloroso e uma pressão muito desumana. Eu já tive muitos altos e baixos, eu já tive muitos baixos, e aí depois é que veio a questão
melhor, na verdade, mas isso levou tempo, entende? Levou tempo. E aí você, cara, se comparar ser humano a ser humano, uns são mais tolerantes e resistentes a aguentar essas pancadas até dar certo e outros não. Outros não aguentam, desistem no meio do caminho, e é óbvio, e eu também já pensei nisso, e ele vai lá, simplesmente abandona tudo e vai voltar para trabalhar. Eu já contei os motivos no qual algum dos motivos no qual eu simplesmente não fui procurar o CLT. Primeiro porque, inclusive eu falei isso no story hoje, quando eu estava trabalhando, eu ganhava um salário, aí aumentei meu padrão, os salários que me ofereciam era um salário muito incompatível com o padrão de vida que eu tinha, então não compensava. Era meio que um cobertor curto. Digamos que hoje eu tenho uma renda, um custo de 8, 7, 8 mil, às vezes tem um pouco mais, às vezes tem um pouco menos, 7, 8 mil, um custo de vida 7, 8 mil. Cara, digamos que me ofereciam 5 mil reais, eu sempre ia sair no prejuízo, eu sempre tinha que fazer alguma coisa para completar esses 3 mil. E eu automaticamente já conseguia tirar esses 8 mil do mercado, então eu digo que era um cobertor curto, porque no momento em que eu decidisse aceitar 5 mil pela pressão da sociedade, você precisa ser CLT, eu ia acabar com a minha reserva de emergência e lá no final eu ia ficar frustrado e sem a reserva de emergência. Então, eu fiz uma decisão que, cara, foi difícil dizer se na época foi assertiva ou não. Hoje foi assertiva, depois de um bom tempo. A grande questão é que a gente acaba não aceitando a perda pelos motivos mais pessoais possível. Porque você não aceitar perder, você pensa que é uma competição. Você fala assim, não, cara, eu não posso perder. Não, eu tô 10 pregões seguido ganhando, eu tô 20 pregões seguido ganhando. Cara, hoje eu preciso tirar a grana e isso é a pior coisa. Hoje eu preciso tirar a grana para comprar o arroz de casa, o feijão, a comida, o pão de cada dia do meu filho, da minha família. Então, assim, isso gera uma pressão, e uma pressão que gera gatilhos, e esses gatilhos eles são muito ruins. Eu comecei a melhorar esse ponto, eu comecei a mudar isso na minha vida, ao ponto de eu simplesmente, quando tá perdendo, e aí eu vou dar, antes de eu falar dos motivos que me levaram, ou seja, as melhorias que eu fiz, acontecia isso em ações também, mas engraçado que ações ele foi mais fácil, porque ações, a movimentação, ela não é uma movimentação muito brusca como é no mercado do day trade, por exemplo, ou do mercado internacional. No mercado internacional são movimentos mais sérios, mais graves, mais pesados. E como é que eu fui melhorando isso, por exemplo? Lá eu não aceitava, depois eu entendi como é que funcionava e foi. Como é que eu melhorei isso? Como é que eu comecei a melhorar? Eu comecei a melhorar ao ponto de simplesmente falar assim, cara, pronto, eu não vou ficar brigando com o mercado mais. E aí tem outro ponto, por exemplo, às vezes você traça um objetivo para sua vida. Cara, eu tracei um exemplo, eu tracei um objetivo de ter que juntar 10 mil reais, eu tô com 1.000 reais, tô indo muito bem, tô com 2, tô com 3, tô com 4, tô com 5, e aí de repente, pô, tudo funcionando, tudo perfeito, opa, falta 50% do meu objetivo tá alcançado, e de repente vem uma perda, você acha assim, na sua cabeça, pelo menos na minha cabeça era assim, você acha assim, cara, e se eu perder amanhã de novo? Só que amanhã é outro dia. Você pode perder uma semana seguida desde que seja pequeno. E num dia que vier alguém, é assim, eu vou repetir novamente, vou comparar novamente com o empreendedorismo. Quando você está empreendendo, você tem dias ruins, mas quando você consegue acertar a mão, você tira todo o prejuízo que você teve ao longo do período. Então, depois que eu fui entendendo essa mecânica, eu fui aceitando mais. Já falei, essa semana tive dias de resultado legal, e tive de resultado 0 a 0. De loja pequeno. Cara, e outra coisa que eu faço muito no mercado, cara, tá ruim, eu saio do mercado, tá ruim, eu paro, tá ruim, eu mudo, boto no simulador, tá ruim, eu paro de ver. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma média de ganho X, uma média de ganho de 20 reais, por exemplo, ou 20 dólares, cara, eu tive uma perda frequente, tô legal, tô de boa, porque, cara, ganhei 10 dias seguidos, ganhei de 20 dias seguidos, e tive uma perda de 10, ou seja, ganhou 20, 20, 20, 20, 20, e de repente tive uma perda de 10, eu me dou a chance de tentar mais uma vez, para tentar zerar aquele 10,
ou perder mais 10, ou seja, eu fico com o mesmo 20, uma perda de 20 para 20 pregões de 20, eu fico no lucro. É isso que eu tento esclarecer muito para vocês. Ah, Marcelo, é 1 para 1? É 1 para 1. Mas só que o meu índice de assertividade ele é muito maior. Então, se eu acerto 10, 20, eu já começo a entender o quanto que eu, Marcelo, consigo tirar no mercado. Cara, beleza, com o dinheiro que eu tenho, eu consigo tirar esse valor aqui. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Lembra da média? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, se eu tenho condições de recuperar 20 reais, ou 20 dólares, ou 30 reais, um exemplo, tá, pessoal? Cara, eu tenho condições de arriscar 20 dólares. E aí, para que isso não me afete. Então, existem muitos gatilhos mentais que a gente precisa trabalhar na gente para que o trader não seja algo muito nocivo, muito pesado. Perdeu? Para. Está dentro do gerenciamento? Esfria a cabeça. Quer arriscar de novo? Arrisque o mínimo possível. Arrisque o mínimo que você puder e que você precisar possível. Lembre-se do teu histórico, lembre-se do dia seguinte, lembre-se dos próximos dias, é outra história, outro acontecimento. Eu sempre falei do meu trauma de sexta-feira. Cara, sexta-feira era mais ou menos assim. Eu ganhava segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegava na sexta-feira, eu fazia o meu trade normal, como se nada tivesse acontecido. Aí perdia lá o exemplo, tá? Ganhava a semana inteira, vamos lá, 500 reais. E aí, pô, um belo dia, na sexta-feira, eu vou lá e perco 30 reais. Aí eu não aceito. Pronto, eu vou lá, vou arriscar de novo. Aí perco mais 30. E aí várias vezes acontecia ao invés de eu parar nos 30, nos 60, eu entregar a resultado da semana inteira. E aquilo foi cansando mesmo. Chega um dado momento que eu tava tão cansado, que eu falei, cara, ou eu paro com isso, ou eu simplesmente vou quebrar minha conta e vou acabar com a minha vida. Então, isso a gente precisa melhorar, a gente é muito mais resistente ao caos. Se você olhar uma notícia caótica na televisão, você para tudo para ver, porque aquilo é o que nos atrai. E assim no mercado, parece que aquilo nos atrai, a adrenalina dele tá indo e voltando. Cuidado com o perdão do mercado. O perdão do mercado, ele já te diz, ele te perdoou uma, duas, mas talvez na terceira seja fatal. É por isso que eu falo muito da preocupação que eu tenho do gerenciamento de risco, por isso que eu falo muito da preocupação que eu tenho quem faz preço médio. Essas situações, elas são situações que já acabaram demais com a minha vida, principalmente como trader. E depois que eu saquei, depois que eu falei assim, cara, pronto, eu não vou mais aceitar. É óbvio que é sempre uma luta, todo dia você precisa ser o melhor possível. E depois que eu aceitei, depois que eu melhorei, depois que eu resolvi isso, a consistência apareceu. E aí, só para terminar o vídeo, cara, quando você fala de consistência, para de pensar que a consistência, isso é uma outra coisa que vinha na minha cabeça, a consistência não tem nada a ver de você nunca mais perder no trade. Cara, você é consistente porque você é lucrativo. Você é consistente porque você está começando a ganhar dinheiro. Você é consistente porque você começa a respeitar o seu loja. Perder não tem nada a ver. Perder faz parte do nosso negócio. Perder faz parte da nossa vida como trader. Então, se você aceita perder, se você está no processo, aceita perder, e no final do mês, ou final da semestre, final do trimestre, final do ano, você saiu muito lucrativo, você está consistente. Bom, galera, obrigado mais uma vez. Quem chegou até aqui, dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Compartilhando, o YouTube ajuda a gente, ajudando a gente. Aí eu quero crescer o canal, quero que o canal cresça. Chega a 30, 20 já tem. 30, 40, 50, 60, 70, quem sabe 100 mil. Sonhar não custa nada, né, pessoal? Obrigado mais uma vez. Pensa, nós somos resistentes ao caos. Tem que fugir disso, beleza? Obrigado mais uma vez. Fui!